Obrigado. Olá, Sr. Presidente, como está? Bom dia. imensa energia. Eu só venho aqui falar Vou consigo, com até já. muita Obrigado, Sr. energia. Presidente. Olá, bom dia a todos, bem-vindos. É um grande gosto estar aqui mais uma vez convosco, estar aqui neste Building the Future. E faço todos os anos porque realmente acredito, ou seja, sou um engenheiro que acredita na tecnologia. Acredito verdadeiramente que a tecnologia é que nos pode transformar a vida, trazer mais riqueza e mais emprego para a nossa cidade. E Building the Future é isso, é aqueles que acreditamos que o futuro é possível e que esse futuro é feito de tecnologia. E muitas vezes, no mundo em que vivemos, vivemos apenas com mensagens negativas do futuro. O que é que vai ser o nosso futuro? O que é que vai ser o futuro dos nossos filhos? Mas o futuro foi sempre melhor e foi sempre melhor pela tecnologia. Não podemos ter dúvidas sobre isso. Hoje, obviamente, o futuro, de certa forma, assusta-nos do que é que ele vai ser, mas aquilo que me acalma em relação a esse futuro é que sou daqueles tecno-optimistas que acredito que a tecnologia será sempre a solução. Lembro-me em 2015, quando cheguei à Comissão Europeia, de, pela primeira vez, termos uma das experiências mais extraordinárias que eu penso que vai ser a base da mudança para aquilo que é o nosso futuro, que tem a ver com a mecânica quântica. Em 2015 foi a uma universidade que todos conhecem, Delft, na Holanda, para ver a primeira experiência que vinha demonstrar algo que Einstein, em 1915, imaginem, tinha ele próprio ficado espantado. Quando Einstein escreve a Teoria Geral da Relatividade, em 1915, naquele artigo fala de algo que ele próprio achava estranho e que ele chamava um spooky action at distance. E ele dizia, há qualquer coisa muito rara. Há duas partículas que, quando estão numa determinada maneira, quando estão entangled, como ele dizia, elas comportam-se a distância exatamente da mesma maneira. Isto era algo que ele dizia, isto é tão raro que é um spooky action, dizia ele. E essas partículas moviam-se exatamente da mesma maneira. Se uma subia, a outra subia a uma distância. E ninguém conseguiu, durante 100 anos, provar aquilo que Einstein tinha dito. Até que em 2015, em Delft, um grupo de estudantes faz a primeira experiência com 2 eletrões a 1 km de distância. A 1 km de distância, esses eletrões moviam-se exatamente da mesma maneira. E porquê é que esta experiência aconteceu? Aconteceu porque estávamos a trabalhar em cibersegurança. E a maneira mais difícil hoje da cibersegurança, ou o problema mais grave, é que nós podemos entrar naquilo que é a ligação entre 2 pontos. Mas se nós estivéssemos a trabalhar com base numa teoria de 1915, em que estas partículas se movem exatamente da mesma maneira, então não há maneira de entrar entre o ponto A e o ponto B. E, portanto, é esta transformação da ciência que vai sempre acontecendo e que muitas vezes, quando o cientista o faz, como Einstein nunca imaginaria que isto poderia ser a base para a cibersegurança, uma vez que se eu tenho 2 pontos que não estão ligados entre eles e os 2 se movem da mesma maneira, qualquer chave encriptada pode trabalhar dessa maneira. Isto é realmente a beleza da ciência, é a capacidade de inventar para depois mudar o mundo. E para mim estas histórias de inspiração daquilo que fui vendo durante a Comissão Europeia trouxeram-me também inspiração para que Lisboa fosse a capital da inovação. Porque eu acho que Lisboa tem tudo para isso. Porque nós temos esta capacidade de olhar a ciência e de transformá-la em produtos. E foi assim que fui construindo a história. Aliás, há uma outra história que hoje vos queria contar aqui nestes 5 minutos que tem a ver convosco, que tem a ver com a Microsoft. Quando fui estudar para os Estados Unidos, fiz um grande amigo francês, em 1998, que queria, de certa forma, como muitos de nós, uns fizeram, outros não, tentar mudar o mundo através da ciência. E ele tinha uma ideia já no ano 2000 que ia mudar o mundo das vacinas. E a ideia que ele tinha era uma ideia de fazer um paralelo entre aquilo que é o MS-DOS e aquilo que eram as vacinas. E ninguém acreditava no que ele dizia. Esse amigo meu chama-se Stefan Bancel e foi o criador da empresa Moderna, que fez a vacina para o Covid. E ele dizia sempre que o paralelo que ele fazia era olhar para aquilo que a MS-DOS fez, que foi uma base para que todos possam trabalhar e pensar como é que nas vacinas, que no fundo se faziam apenas injetando um pouco da doença no braço de uma pessoa, fazê-lo de uma maneira completamente diferente. Encontrar uma base em que se podem fazer milhões de diferentes vacinas. Isto estávamos no ano 2000. Voltei a encontrá-lo também, por coincidência, em 2015.
E poucos acreditavam que ele ia conseguir. Poucos achavam que não fazia nenhum sentido, porque as vacinas tinham sido feitas sempre da mesma maneira. E ele dizia, não, eu vou encontrar uma base diferente, vou encontrar um mensageiro de RNA que vai levar a mensagem. E, portanto, eu posso fazer milhões de diferentes vacinas. Passava-se em 2015. Só 2 ou 3 pessoas, nessa altura, é que acreditavam no Stéphane Bancel e na Moderna. Ele tinha deixado tudo, era CEO da bioMérieux, que era das maiores empresas farmacêuticas do mundo, para uma ideia que ninguém acreditava. E havia o Bill Gates, que um dia o conhece em Davos, e que lhe diz, sim, essa ideia pode ser uma ideia extraordinária. E torna-se um dos primeiros investidores. E o segundo investidor foi a Comissão Europeia. E daí deixar-vos também uma mensagem muito europeia. É que se há plataforma no mundo que acredita que podemos transformar a ciência, mesmo aquela que às vezes ninguém acredita, num produto, é a Europa. E eu gostava muito que Lisboa fosse também essa cidade. Ou seja, que Lisboa fosse parte desse ecossistema como um líder dessa inovação. Mas para isso, muitas vezes também fui tratado como alguém que estava a querer mais, ou que estava a inventar demais, ou que estava a querer para a cidade coisas que não eram possíveis. E lembro-me que aqui, o ano passado, vos falei daquilo que era o meu objetivo para a cidade. E muitos diziam que nada daquilo que eu dizia era possível. E obviamente que a angústia, para alguém que apresenta como eu e que sou um homem virado para os resultados, era muita. E eu falei-vos aqui de 3 ideias que eu tinha para Lisboa, que tinham a ver uma com a inovação, e lembro-me bem quando a apresentei e disse que queria fazer uma fábrica de unicórnios. Muitos disseram, oi, Carlos Moedas é ambicioso demais, como é que Portugal pode ter essa ambição? Ora, todos estes inovadores que vos falo, todos estes homens como o Stéphane Bancel, eles acreditavam, para além dos outros, que era possível. E quando eu lancei a fábrica de unicórnios, ninguém acreditou. A verdade é que todos me disseram, isto é completamente, vais contra a parede. Eu disse, eu quero atrair para Lisboa grandes empresas. Empresas que sejam unicórnios e vou atrás delas, vou ser o embaixador dessa tecnologia. E num ano, nesse primeiro ano, que era o ano mais desafiante para mim, nós conseguimos atrair para Lisboa 11 unicórnios. O último unicórnio chegou ainda esta semana, chama-se Pleo, vem da Dinamarca. Mas conseguimos durante um ano, meus amigos, atrair para a nossa cidade unicórnios e empresas que estão a criar emprego em Portugal. Obviamente que a Microsoft é uma grande empresa, mas eu preciso destes unicórnios para trazerem essa dinâmica ao vosso ecossistema, ao nosso ecossistema. E termos conseguido num ano fazer isso, eu penso que é não só uma grande alegria, mas a prova que quando pensamos grande, e se trabalhamos muito, conseguimos. E foi isso que nós fizemos durante este ano. Quando eu pensei grande e disse que íamos ter transportes públicos gratuitos em Lisboa, porque isso era da melhor maneira que nós tínhamos para atrair as pessoas, para descarbonizar a cidade, também todos me disseram que não ia ser possível. Hoje temos 70 mil pessoas em Lisboa que não pagam transportes públicos. 70 mil pessoas é mais do que 10% da população. Mais do que 10% da população de Lisboa hoje não paga transportes públicos. E esta semana lançámos o Plano de Saúde 65+, para aqueles que têm mais de 65 anos e que muitas vezes não têm acesso a um médico. São 130 mil pessoas. E eu penso que o que a tecnologia me inspirou, e era isso a mensagem que vos queria deixar hoje, como homens e mulheres da tecnologia, é que a tecnologia, de certa forma, foi aquilo que me permitiu sempre, como político, não ter medo. E eu acho que quem gosta de tecnologia não tem medo de arriscar. Porque quem gosta de tecnologia, de engenharia, sabe que falhamos todos os dias, mas levantamos-nos todos os dias para continuar a lutar. E para continuar a lutar para fazer, porque sabemos que a tecnologia nos vai ajudar num determinado ponto e que nos vai ajudar a vencer e a fazer. E, portanto, eu tenho a maior admiração por aquilo que fazem todos os dias, por aquilo que a Microsoft tem feito e tantas empresas nesta área, que é construir gerações e gerações de muitos portugueses que estão aqui hoje e muitas portuguesas que não têm medo do futuro, que estão a construir o futuro através da tecnologia. Muito obrigado a todos e uma boa conferência.